Você está assistindo ao Arcs Talks, ao podcast da construção civil sem mimimi, sem blá blá blá, no bullshit. Aqui é papo reto. A gente gostaria de agradecer vocês nos tornou em pouco tempo a maior podcast de segmento do país. E hoje estamos com uma convidada muito especial. Não precisa de introdução, porque vocês, todo mundo conhece. Então vem com a gente que hoje vai ser bom. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, Sheila, arquiteta Patrícia Moreno. Então, hoje, o episódio de hoje vai ser bem diferente que todo nosso outro episódio, porque a gente está trazendo agora visões do cliente final. E o que eu quero dizer cliente final? É você que quer construir, você que está querendo, a gente quer mudar para casa, tentando trazer algum pouco de visão de pessoas que estão enfrentando esse desafio e essa trajetória. Essa é uma boa palavra. Eu vou te ajudar com as palavras em português, tá bom? Tá. Então, vamos começar, Sheila. Conta um pouco o que você vem fazendo e particularmente o que trouxe você aqui com a gente hoje. Olá, Andrew. Um prazer falar desse papo. Ainda não aconteceu de eu falar desse grande projeto na minha vida, porque eu sou bem supersticiosa e não queria falar antes. E agora as coisas já estão acontecendo. Então, hoje é uma das prioridades da minha vida, minha casa. Então, a gente está hoje aqui para falar deste projeto. E esse projeto, ele vem bem diferente. Eu já tive casas, né? Já tive apartamento próprio, já tive chácara. Mas o momento da vida é um momento diferente. E também como chegou é totalmente especial. Por quê? Quando eu tive a experiência de ter chácaras, eu já comprei pronta. Uhum. Tinha aquela coisa de ansiedade. Eu lembro que eu estava no avião e vi um classificado, peguei um jornal. Isso aqui foi mensagem de Deus. Vai nessa, umas coisas assim. E dessa vez não. Primeiro eu tive os meus sonhos, os meus desejos. E depois eu fui chegando nas coisas através ali dos meus planos. E essa palavra plano não tinha entrado ainda, né? Então, quando eu comprei um apartamento, peguei uma corretora e era tudo muito prático, ó. A região aqui é a melhor, tá perto disso, perto daquilo, tá bom, vamos. E dessa vez não, tudo tá muito mais ligado à minha emoção e tudo começou por um pôr do sol, que eu acho muito gostoso de falar. Porque você falou, hoje a gente vai ter um papo diferente e não tem como não ser diferente, porque até então eu entendo que você trouxe mais pessoas de áreas técnicas e de repente você sentar aqui e falar que quem balizou minha casa foi o sol. Isso é muito legal de falar. Sim. E esse meu sol também, essa minha loura, que já está há algum tempo com esses projetos, cuidando dos meus ninhos, né? Mas esse ninho é diferente, porque a gente vai construir. Então, falar construir não é só a parte técnica, né, Andrew? Construir vai ali ligando. Para mim, eu não tem como ser diferente. Eu sou artista, então... Sim. Mexe com a emoção, eu sempre coloco a emoção. Então, cada tijolinho, cada cômodo que vai se falar, você já convida sonhos, você convida propósito. Então, tá sendo muito especial. Mas é completamente diferente, realmente, o construir, né? Porque, que nem ela falou, é essa chácara, é esse apartamento. Você tem um espaço pré-definido, onde você se adapta, se adequa, e você coloca ali as suas necessidades, que sempre fica faltando uma coisinha. Quando a gente fala em construção, é completamente diferente. Não, eu quero esse quarto desse jeito, virado para esse lugar, eu vou fazer esse trajeto. Não, mas fala qual que é, tudo que como começou. Não foi pelo quarto, Não. Pôr do sol, Paty. Pôr do sol. Para pessoas. Espaço. Quando chega, você, não. A gente tomou decisão, vamos sair do prédio, queremos casa, que é a tendência ainda no mercado.
em um lado, um sono de muita gente e, infelizmente, também é meio a pesadelo aí no meio, onde você pensa, tá bom, e agora vou fazer o quê? Eu quero uma casa. Vou enfrentar. Todo mundo me vem falar, se eu menciono a obra para meus amigos, eles... Cara, você vai mexer com isso? Você tem certeza? Eu escutei bastante isso. Mas é que assim... Por que eu posso contar um pouquinho do pôr do sol, como apareceu? Sim, primeiro, vamos fazer o seguinte. Primeiro, como chegou sua amiga, que também é arquiteta, e nesse projeto aí... Como chegou na minha vida. A Paty, nós temos uma pessoa em comum, chamada Ronéia, que eu já trabalho com ela há algum tempo. E foi assim que nós fomos apresentadas. Após a minha separação, eu fui buscar um apartamento. Aí tem toda aquela história, né? Uma nova fase, uma nova construção. Inclusive muito delicada, porque nesse momento pós-divórcio é tudo meio ferida aberta. Então, as pessoas que chegam assim, pensar em cuidar do ninho é uma responsabilidade muito grande. E a Paty chegou nesta hora na minha vida, e aí a gente fez um apartamento no Morumbi. E casou, né? Deu match. Deu match. Total, porque a gente... Esses lugares que são em comum, e mesmo os lugares que não são em comum, a Paty tem muita sensibilidade de ouvir. Eu passei por uma experiência, quando eu casei, a gente reformou um apartamento e eu não pude falar nada para o decorador, né? Porque era um decorador, um arquiteto. E quando eu morei 10 anos num apartamento que eu não tinha a sensação que era meu, porque... Eu não construí, não participei, meio que entregaram pronto, é isso. E eu, nas minhas inseguranças, não fui muito ativa. E quando a pessoa começa a convidar... Porque até então eu sou da periferia, não tinha essa de fazer um projeto com arquiteto. A casa que eu morei a vida inteira era minha mãe com um baldinho. Eu tenho 4 irmãs, 3 meninos, 3 irmãos... Cada um com um baldinho, assim, jogando cimentos, jogando terra, aquela coisa quando chegava o caminhão de areia e todo mundo junto, colocando para dentro. Então, a minha realidade não era uma realidade de olhar os detalhes. Era o que dava, crescer a vida inteira em 2 cômodos. Então, o meu sonho, de quanto casa, assim, era ter uma sala. Eu nunca tive sala. Então, isso quer dizer que vem muitas crenças, vem muitas inseguranças. E com você, Paty, foi esse momento de falar, é seu, você pode sonhar, você pode ter. E aí, isso foi aumentando e agora a gente vai fazer minha mansão. É o que você quer ter, é isso. E você é arquiteto, você especializa, foca mais em construção residencial? Conta a gente um pouco para a pessoa possa conhecer. Eu sou arquiteta há 21 anos. Acabou acontecendo, não foi uma coisa que eu busquei, mas acabei enveredando para o residencial. Né? Eu faço comercial, eu faço corporativo, eu faço loteamento, eu faço projetos fora do Brasil, arquitetura de interiores e tudo mais, mas acabou enveredando para essa coisa de fazer casas de condomínio. Então, uma especialidade do escritório é fazer casas de condomínio. Casas onde a gente tem espaços, onde a gente privilegia vistas, né? Onde eu vou pôr as janelas, qual é o lado que é mais bonito, onde a gente privilegia a área de lazer, privilegia o espaço de estar da família e dos amigos que vão ali conviver. E a Sheila é uma pessoa de muita sensibilidade. Ela é de verdade. Então, você fala assim, nossa, ela é linda, né? Maravilhosa, tal. Só que ela é uma pessoa bonita, uma pessoa sensível. Ela pensa assim, você vai com ela na fábrica de móveis, sabe que eu não esqueço as coisas. Ela vai na fábrica de móveis, ela não vai só ver se o móvel tá bonito. Ela fala, nossa, muito obrigada, a energia que você está empregando, eu estou levando para minha casa. Então, ela vai bem fundo naquilo, entendeu? Então, ela é uma pessoa que a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. Então, ela quer um cantinho na casa dela para ela só na estética, praticar, né? A yoga e ter o pôr do sol. Tem todo o contexto de energia, de pessoas, de tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos esses detalhes dela. Não é somente estética. Obviamente, a gente vai trazer a estética para dentro do projeto. Obviamente, a gente vai trazer a funcionalidade para dentro do projeto. Mas os quesitos da Sheila são outros. Então, é o pôr do sol,
que é o número 1, assim, se você perguntasse pra ele assim, o que guiou a Sheila nesse lugar, nesse projeto? Eu ia te responder, foi o pôr do sol. Porque é uma coisa que ela fala desde antes de ela encontrar esse terreno. Desde quando ela estava na Isso apartamento. me balizou para encontrar o terreno. Eu É que sempre hoje escutei ela falar tem sobre o uma pôr do sol. mudança no mercado e eu gostei muito que você falou sobre priorizar vistas. Não, eu como estrangeiro, quando eu cheguei aqui em Brasil e comecei, como sempre trabalhei na ramo construção civil, aí eu fiz um tour por todo o país junto com o governo para visitar obras, para ver como melhorar a obra brasileira. E uma coisa que me sempre impressionou, mas de uma forma negativa, até em média alta padrão, você tem uma mega casa e janelas tipo esse tamanho. E a arquitetura não valorizava vistas. E aí traz essa palavra moderna que está acontecendo muito em condomínio residencial hoje, que ele chama arquitetura de padrão, não? É Ctrl+C, Ctrl+V, para escritórios que não são personalizados. Eu vi o seu projeto e essa é uma coisa que me impressionou e falou, olha, essa não é um Ctrl+C, Ctrl+V, é um projetos que são focados em necessidades de clientes, que no mundo de arquitetura hoje, como grandes escritórios, isso, né? é difícil encontrar. Mas deveria ser Sim, isso. deveria. Então, você vai um terreno grande, né? A gente está falando de uma situação específica. Não uma casa de cidade, onde a gente tem um terreno que a gente tem aquele espaço para ocupar. Não, a gente tem um terreno grande. Essa casa, lote de esquina ainda. Exato, um lote de esquina que é super privilegiado. Eu adoro fazer projeto de lote de esquina, que a gente tem uma mega de uma fachada. E a ideia hoje é o quê? Quando a gente tem uma situação privilegiada dessa, é trazer o exterior para o interior da casa. É você estar dentro da casa, mas conectado com todo o espaço exterior. Eu não quero estar ali fechado, senão a gente fica dentro do apartamento, né? Sim. Então, assim, é para ter grandes portas, grandes janelas, onde aquelas esquadrias se abrem e você tem um espaço interno e o externo eu acho integrado. que assim, uma coisa que aconteceu no nosso projeto, que eu consigo contribuir falando dessa parte humanizada, é que eu tinha muito medo de ficar uma casa de ostentação, porque ia estar muito desconectado com a minha história. Porque por mais que eu esteja num condomínio incrível, a casa de esquina, mas a minha história, minha família, quem vai frequentar lá são da minha origem. E eu falava, vai, Paty, não me coloca uma casa de ostentação, que não tem nada a ver comigo. E aí eu lembro que um momento que ela fez a parte ali de lazer, aí eu falei, Paty, põe mais orgânico. E essa palavra eu usei bastante, mais né? Mato, mais mais orgânico, eu quero ver verde. Piso. Tira essas coisas, porque essa aqui é a fofolete total. Se deixar tudo aquela... Você gosta de coisa majestosa, né, Paty? Ela gosta de coisa majestosa. E eu diminuo um pouquinho sua majestosidade, porque eu sou mais simples, eu gosto de coisa mais... Eu sou uma pessoa meio roots, assim. Sim. E aí ela foi conversando, foi me entendendo. Eu imagino quanto que se gasta ali de tempo para se fazer o projeto. Então, eu acho que se sentar em cima ali de uma sabedoria, não vai dar essa conexão, né? É quase um borrozinho, assim, né? Uma coisa mais bem natural mesmo. Palha, madeira, vamos trazer palha, vamos trazer madeira, vamos trazer verde, né? Para uma coisa que é uma casa grande, não é uma casinha. Tira esse LEDzinho, Paty, tira esse LED, assim, então... Um pouquinho menos. Essa conversa eu acho muito importante, porque vocês têm um olhar muito de coisa técnica. Então, a funcionabilidade disso, o cliente não. Quando eu olho o projeto, eu não sei, não tô nem aí pra parte técnica, não sei o que tem que fazer de encanamento, de esgoto, se o terreno tá assim. E a gente tem que linkar tudo, eu quero olhar e falar assim, eu vejo que isso faz parte dos meus sonhos, dos meus propósitos. E isso só é possível, eu entendo, assim, 100% pelo menos numa construção. Então, já que você vai construir do zero, pera um pouquinho, vamos demorar mais, que é o que acontece fora do país, né? Sim, sim. Onde aqui a gente perde muito pouco tempo no projeto e muito tempo no processo de obra. Lá fora não. A gente trabalha muito mais tempo a parte de projeto, por quê? Porque aí você vai e executa a obra numa rapidez impressionante. Então, assim,
essa parte do construir nos possibilita colocar todos esses desejos, todos esses anseios, todas essas vontades. Eu quero ter, a Sheila tem um rooftop em cima da casa para praticar yoga, para fazer meditação. Outra coisa que eu falava, eu preciso agora é rooftop, né? Porque vamos falar a verdade, é laje. Eu cresci falando laje. Aí não, rooftop é um pouco mais chique. Não dá. Laje. Eu dou risada quando eu falo, vou ter um rooftop. Eu falo já... E eu falo... Aí no grupo com meus irmãos, eu mando rooftop / laje. Porque... Eu vejo da meditação. Eu sempre vi aquelas casas e a parte mais legal, eu falo, as pessoas não usam. Eu cresci em cima da laje do meu avô com uma relação direta com as estrelas. Tanto é que eu tatuei na minha pele estrela. Então essa relação de estar conectada com a natureza, principalmente ali o pôr do sol. Em alguma outra vida eu era uma loba, uma grande loba. Porque mexe comigo. Então eu falava, eu não quero perder isso. Falei, Paty, as minhas referências primeiras que eu mandei foi tudo já partindo do pôr do sol e do rooftop. Falei, agora, outra coisa que era essencial para mim, minha academia. Falei, agora, Loura, a gente já fez um projeto, pode colocar parecido com o que você já fez, mas dê atenção, a minha academia é meu rooftop. Então, essa me gera 2 perguntas. Para a Sheila. Então, quando você tomou a decisão, não quer mais morar no apartamento, quer minha casa. E nessa parte de decisão, que passava na cabeça, como você tomou essa decisão e aí daí, que passa para aí? E aí chega a segunda pergunta para a Patrícia, que aí ela vem e fala, eu quero construir a casa. Você como arquiteta e outras pessoas assistindo que talvez está nessa mesma situação, a gente quer sair do apartamento, conselhos que você fez quando recebeu e conselhos vocês dá para pessoas assistindo com essa mesma, que se encontram nessa mesma A vida lugar. São fases, né? Hoje eu tenho 46 anos, sou uma pessoa que eu comecei a trabalhar com 12 anos, nunca parei de trabalhar. E aí, quando você olha para a vida, você tem que ver o que faz sentido ou não. Então, sempre fez sentido. Eu, no auge da fama do El Chan, eu morava num quartinho que não dava para eu ficar na cama e ter uma mala aberta. Eu tinha que sair da cama, pegar a mala, colocar em cima da cama para abrir. Eu conheço essa muito bem. Meu primeiro apartamento isso nunca aqui foi um problema. Mesma coisa em Brasil. Isso nunca foi um problema. Enquanto eu estava lá no auge da fama, eu falava, não, eu preciso disso, é isso agora, porque eu sempre dei a mão para os meus sonhos. Eu sempre tive uma habilidade, assim, de ser uma pessoa muito pé no chão. Então, cada fase da vida, eu olho muito para o que faz sentido ou não. Quando eu cheguei, hoje eu tenho uma filha, 12 anos, e eu havia mencionado que eu sempre tive chácara. Desde que eu entrei no El Chan, eu tinha apartamento pequenininho e tal, mas eu tinha o meu lugar para ficar com a família, que família sempre foi muito importante para mim. E hoje eu estou sem chácara. E aí começou a me dar uma sensação, nossa, eu tô me sentindo presa. Coisa que eu não havia sentido ainda, mesmo sendo paulistana. E aí quando eu mudei pro apartamento no Morumbi... Tentamos fazer um cantinho para receber a família, fizemos, né? Mas quando quando eu pisei lá, eu já sabia que não ia ser. Tava lindo tudo, mas eu falava... Não é aqui onde eu vou dar a mão para Sheila do futuro. E isso foi o que me balizou. Minha emoção estava assim. Eu preciso de mais espaço, eu preciso estar conectada com o pôr do sol. Outras coisas começaram a fazer sentido. Não era só agora a produção, né? Eu sempre... meu corpo é a minha empresa, né? Sou dançarina, a publicidade é com a minha marca. Então, eu... era uma máquina. E eu falei, não, estou numa outra fase. Hoje eu gasto muito tempo olhando para o meu interior. Então, apesar que isso sempre aconteceu por eu ser uma dançarina, mas hoje eu dou muito valor, por exemplo, um café da manhã. Eu fico muito brava quando eu tenho que sair. Brava não, ok? Mas eu não gosto de sair, sei lá, antes das 11 de casa, porque hoje, para mim, qualidade de vida é eu tomar aquele meu café com meu mamão, meu abacate, minha granola, ter aquele momento de conectar. E começou a ser muito diferente da vida que eu sempre levei de São Paulo. Então, foi isso que foi me levando a essa conquista. Aí eu lembro que no dia que eu estava com a corretora, ela me levou para conhecer 10 terrenos. Eu olhava, bati o olho, e eu marcava sempre 5h30. Porque eu queria o sol.
Ah, vamos de manhã. Não. 5h30 era o meu horário. Não. Ah, obrigada, vamos ver outros. Teve um dia que eu saí, eu acredito muito em Deus, Andrew. A Paty sabe disso. Aí teve um dia que eu falei, oh, meu Deus, me dá um sinal, porque é uma escolha muito importante na vida. Me ajuda a entender claramente. E achar terreno com vista em condomínio fechado. Então, aí o que aconteceu? Eu peguei em São Paulo, Grande São Paulo não é fácil. Eu também não quis ir muito longe de São Paulo para eu estar perto da minha família, por isso é a região que eu escolhi, a Granja Viana. E aí ela me levou para ver uns terrenos dela. Quando passou, eu vi um terreno, já me apaixonei. Falei, ai, é esse. Ela, ai, Sheila, isso não tá à venda. Mas deixa eu mostrar os meus. Aí mostrou, nesse dia ela me mostrou mais 3 terrenos no mesmo condomínio. Teve um que ficou uma segunda opção. Mas, era bem íngreme, assim, também não era o que eu tava buscando. Mas tinha uma vista, tinha um pôr do sol bem bonito. Isso me levou assim ao sol, ter vista era a prioridade sua quando você foi para olhar terreno. Pôr do sol. Mesmo terreno bem íngreme, que não era o que eu queria, eu falei, daqui dá para fazer um deck, e vai ter pôr do sol. Beleza. Quando nós estávamos saindo, mas o coração estava meio frustrado. Tinha um rapaz com um cachorrinho nesse terreno. E o céu laranja. Sim. Gritando, me chamando. Aí ela foi bem sensível, a corretora falou assim, vamos dar uma conversada com esse rapaz? Nisso que a gente desceu, que eu pisei no terreno, o meu irmão me liga. O meu irmão, ele virou quase meu pai nessa história, que é o irmão mais velho. Meu pai era alcoólico, então não tive muita presença da figura masculina, então ficou aí esse meu irmão sendo meu cuidador. Cuidador horroroso, né? Que nome horroroso. Meu irmão mais velho. Sim. Nessa hora ele me ligou e ele falou a frase. Ele falou, se você está vendo que divino que é o pôr do sol, usou alguma coisa trazendo, né, Deus. Aí eu me arrepiei inteira. Falei, nossa, é esse. E aí, o que aconteceu? Quando a corretora começou a conversar com o rapaz, é um vizinho lá, e ele contou a história. O rapaz que comprou o terreno, ele ia começar a construir, a coisa não saía. Aconteceu que o pai dele era o arquiteto dele e o pai dele faleceu. Então ele ficou com dor no projeto. Ele falou, não posso mais morar aí, porque vai doer o meu coração. Porque era um projeto com meu pai. E ele me vendeu, inclusive, com preço abaixo do que ele comprou, porque aquilo representava uma outra coisa para ele. Emoção, não? É, uma emoção que não seria positivo. Falar, eu entendo a sua dor, mas é meu agora. Foi assim que eu cheguei. Fazia mais parte do momento dele, do momento dele. Fazia parte do momento dela, então isso é muito interessante. E você perguntou, né, que a gente fala para as pessoas, né? A pessoa chega e fala, a Sheila morava num apartamento, a gente participou de todo o projeto do apartamento dela, enfim. Mas eu sempre soube dessa vontade que ela tinha. Não é uma coisa que apareceu do nada. Ela sabia que uma hora ela ia encontrar um lugar o seu pôr do sol, inclusive, quando eu vou na sua casa, você fica, olha esse pôr do sol. E eram pautas das nossas conversas na sua casa. Ela sempre gostou, então ela falava, a hora que ela encontrasse o lugar, eu sabia que era ali que ela ia querer morar. Não tinha ainda acontecido o lugar, né, Sheila? E quando a pessoa vem querendo fazer a construção, é muito legal quando a pessoa não tem ainda o terreno. Porque aí você consegue realmente orientar ela da melhor maneira, porque eu consigo visualizar a casa no lugar, né? Que não é o cliente geralmente não consegue, não tem essa visão. Então eu consigo orientar melhor, olha, esse terreno é melhor que aquele, porque aqui a gente vai fazer a piscina virada para esse lado, então esse lado tem sol, ou esse lado tem a vista, ou a gente vai conseguir privilegiar, olha, no segundo pavimento a gente consegue colocar os Você fez eu baixar quartos. uma bússola, né? No terreno lá, ela baixa tal aplicativo, dá print na tela e me poder saber manda. onde era o norte, onde era o sul do terreno, pra gente poder saber o percurso que o sol faz no terreno. Essa aí me fez até lembrar uma experiência recente comigo. A preocupação, quando eu olhei ao projeto sua, eu identifiquei que era um projeto planejado, não era um Ctrl-C, Ctrl-V da arquitetura de padrão que está acontecendo muito em condomínio fechado hoje. E especialmente essa coisa eu quero uma casa de vista e a importância da arquiteto ou arquiteta responsável entender sol. Eu tive um caso recentemente, recebi uma ligação.
pessoal fez uma casa, casa tem alto nível de isolamento térmico acústico, e muito vidro. Mas há vidro que pega sol de tarde. Então, você vê isso em condomínios muito hoje, ok? Tem fachadas enormes de vidro pé direito duplo ou triplo, sempre fechado com cortina. Por quê? Bate sol de tarde e aí vira que um forno. Então, mas por isso que eu falei que é interessante quando eles chegam antes de escolher o lote. Porque às vezes não tem para onde a gente escapar. Por exemplo, eu quero colocar, eu tenho que colocar a piscina. Eu não posso pôr a piscina na frente da casa, vai dependendo da situação, porque ali é lugar de trânsito, vai ficar um negócio devassado, eu tenho que colocar para trás. Mas atrás é o lado sul da casa. Então ela não fica, eu vou ter que colocar a piscina lá atrás, mas ela não vai ficar no melhor lugar que seria para ter a piscina. Ela vai ter uma área de sombra maior do que ela deveria ter. Mas por quê? Porque o terreno não possibilita. Então, quando o cliente chegar antes de escolher o terreno, é muito melhor. A gente consegue um resultado muito maior por conta disso, que foi o que eu fiz com a Sheila. Sheila, baixa a bússola. Descobre para mim onde é o norte desse terreno, onde é o sul. Porque no sul, o que a gente coloca? A gente coloca... Isso é área de vento. A gente joga a parte de cozinha. Óbvio que a gente não consegue colocar todos os quartos pro lado certo, todas, mas a gente possibilitar a maior parte da casa já é um ganho, né? Principalmente a área de lazer. Aí eu vou ficar com a área de lazer toda voltada pro sul, entendeu? Então é um lugar de vento, é um lugar de menos sol e tudo mais. Então quando o cliente chegar antes da escolha do terreno, é muito vantajoso. Muitas pessoas que estão querendo migrar, morar no apartamento e ir para a casa, eles meio não sabem onde começar. Você como profissional na arquitetura, para pessoas assistindo, a gente está querendo sair do apartamento e ir para a casa. Onde começa? Essa é um grande medo. É exatamente o que a Sheila fez, né? Olha, eu vou procurar uma área para eu morar. Está um pouco mais afastado do movimento todo onde eu estava morando, porém aqui ainda me atende. Né, porque para você conseguir terrenos grandes, você vai ter que sair do centro, não tem o que fazer. Você vai ficar na periferia, vamos dizer assim. Então, a Sheila foi, né, para essa área mais periférica, porém é um lugar que ainda atende ela. Ela não está indo para Campinas, ela está dentro de São Paulo, mas na área que ela consegue trabalhar, que ela consegue levar a filha, atender o dia a dia dela. Então, a Sheila tem a rotina dela e a rotina da Brenda. Tem pessoas que são solteiros, é só a minha rotina. E por aí vai. Então tem que atender aquilo. Atendeu aquilo, procurar o lugar ideal para você morar e procurar um profissional de sua confiança para que tenha a ver com você, porque é muito, é um trabalho de identidade, né? E é um trabalho longo, né, Sheila? Não é assim, tá aqui o seu projeto e pronto. É mais de Teve ano até que a gente está Feng Shui na história. A Paty me entregou um dos primeiros projetos, aí eu mandei para a menina que faz esse estudo para mim de energia, de Feng Shui. E aí, falei, olha, a entrada da porta, a menina identificou que vai não sei o quê. Eu não sei se nesse momento você, como arquiteto, puxa os cabelos ou não. Puxa? Puxa, claro que puxa. A outra falando de energia. Mas me respeitou. E aí foi lá, trocou a entrada da porta. E aí a gente faz algumas adaptações em função dela. Porque ela está construindo, ela pode escolher. Qual que é o meu papel de profissional? Orientá-la. Né? Eu sempre brinco, o cliente pode chegar para mim e falar, eu quero uma parede roxa de bolinha amarela. Eu não tenho que podar aquilo. Eu tenho que chegar para ele e falar assim, olha, vamos fazer uma roxa e uma amarela? Eu satisfaço o seu desejo desse jeito, mas a gente fica num negócio mais bacana, não fica, né, tão over. Então, assim, claro que é um exemplo extremo, mas a orientação, eu acho que o meu papel é esse, é orientar e colocar os desejos da pessoa, porque nem sempre é possível, mas tudo é encaixável, vamos chamar assim. Adaptável para uma realidade tanto de construção, de custo, de estética, de funcionalidade. Então, a gente pegar todos os desejos do cliente e colocar dentro de um projeto de uma maneira tecnicamente correta, que vai funcionar comercialmente, porque a gente fala, você vai construir uma casa, é um grande investimento, né? Então, assim, você vai usar, mas aquilo é um investimento, que nem a Sheila falou, é uma fase da minha vida. Quando construí a minha casa, eu construí para morar lá pro resto da minha vida. Sei que a gente chama em inglês forever home, não é onde eu vou ficar. Depois a gente descobre que não é bem assim que as coisas funcionam. Sim. Que as coisas mudam dentro da gente, as coisas mudam na nossa família, no nosso trabalho e tudo mais. E a gente cria outros desejos, a gente cria outras vontades, etc. Né? Então, assim, eu
eu até vou falar uma coisa que acho que vai chocar a Sheila agora. Eu sempre falei pra Sheila que eu moro na minha casa, que lá eu me desloco, eu faço tudo o que eu faço, porque a minha casa é muito importante pra mim. Hoje eu tenho outras prioridades, eu até sairia dela. Você me chamou pra morar lá, né? Falou, Sheila, vamos vem pra lá. cá. Eu lembro que o que a gente conversou, você falou assim, tem restaurantes incríveis. A nossa pauta era, tem restaurantes incríveis, tem a sua academia. Sim. Mas assim, já não é mais... mas eu já não vejo mais como As a minha crianças Forever já Home. tendo as necessidades As deles. minhas vontades são outras comigo, com as crianças. Já tenho filha que já foi embora. Então, assim, é a do momento. Então, a do momento dela é isso. Então, aquilo tem que ser comercialmente viável também. Porque a hora que ela fala, eu vou embora, eu não posso ter uma casa de 600 metros quadrados com 2 quartos. Por quê? Porque aquilo não vai vender. Sim. Aquilo vai virar um elefante branco. Então, além de tudo, a gente tem que fazer aquilo ser comercialmente... eu tenho uma vaga de garagem porque eu moro sozinho. Não, você tem que fazer 2, 3 vagas de garagem, porque isso é o aceitável hoje, para você poder ter um imóvel, porque aquilo é um investimento. É para o seu uso? Mas é um investimento. E ele está ali que você pode querer se desfazer dele a qualquer momento. E ele tem que ser comercialmente vendável, né? Essa conversa que até durante esse desenvolvimento me trouxe para uma dica, achei importante para pessoas assistindo, não? A gente fala na ARX Talks, nosso slogan, digamos, é sem mimimi, sem blá blá blá. Que eu, como estrangeiro que chegou no Brasil, conhecendo o mercado, eu senti que era uma coisa muito diferente que eu estava acostumado no exterior. Era a relação entre cliente e arquiteto. E tem muitos profissionais, nada contra, mas tem muitos profissionais em arquitetura aqui no Brasil que têm a visão. Eu sou arquiteto, eu sou quem manda no projeto. Você me contratou, então você vai receber meu projeto. Trata projeto como obra de arte, né? Sim. Que, e subestima a pessoa. Eu já passei por aí, por isso. Quando eu vi isso em Brasil, eu falei, eu até já fui, visitei arquitetos, agora vou receber 20 mil reclamações, umas que eu visitei. Mas, primeira coisa, você senta como cliente, você está indo lá, eu quero construir essa casa, que é nosso sonho. Tá bom, mas meu projeto, a gente faz esse projeto, aí você pode opinar uma vez sobre. Que isso? Eu trabalho diferente, eu inclusive não tenho, eu sei que todos os profissionais têm limite de alterações no projeto, eu não coloco isso, e isso não me causa nenhum problema, ninguém fica mudando 10, 20 vezes, não existe isso, mas eu acho que a gente tem que alinhar objetivos e eu acho que desejos. Funciona. Né? Eu já entrei em casas para reformar, que o cliente falou assim para mim, olha que absurdo a reclamação do cliente, eu preciso de um banheiro aqui embaixo. Era um terreno muito declive, as pessoas entravam pela área de cima, então em cima eram todos os quartos, e descia a escada que era a parte de sala, não sei o quê. Falei, tá, por quê? Porque o arquiteto fez eu colocar o lavabo lá em cima, porque é por onde as pessoas entram. E ele tinha 3 meninos, o que os meninos faziam? Xixi na grama, pra não ter que subir a escada. Então, assim, tá, mas criança, né? O arquiteto não deixou fazer o banheiro embaixo. Como assim o arquiteto não deixou? Então, assim, eu trato as minhas casas... Tem muito disso no mercado. Tem eu já muito. tive até dentro do escritório. Muitas pessoas que às vezes eu pedia assim, nós vamos fazer assim. A pessoa tremia de raiva de ter que fazer alteração, sabe? Eu já fui intimidada de me sentir menosprezada, porque o arquiteto sentou nessa posição de que eu sei e me olhou assim... E eu me senti muito diminuída. Porque eu queria alguma coisa, sei lá, relacionada à dança. E era alguma coisa que não tinha valor financeiro. Ele olhou e falou, vai colocar isso na parede? Aí eu lembro que deu aquela diminuída, mas como eu sou leonina, eu falei, vai colocar a parede assim. É meu, tô pagando você, então sim, ele vou até colocar. Ele colocou, mas eu lembro a emoção que isso me causou. Não é obra de arte. Sim. Na verdade, é uma arte aberta. Então, eu trabalho... sono, não? Tá trabalhando com sonos da pessoa. Tanto é que eu trabalho com gerenciamento de obras, né? E a pessoa fala assim, quanto que custa para construir essa casa? A gente tem uma ideia, só que eu não vendo a casa fechada. Porque a casa, ela pode sofrer mutações durante o processo e a gente vai atender o que você gosta, o que você quer, não é o que eu impus. Olha, tem que ser esse piso, tem que ser esse azulejo, tem que ser... Não, vamos trabalhar. Eu coloquei um no projeto, especifiquei. Paty, tem algum similar? Por causa que o preço tá alto desse...
Vamos trabalhar durante todo... Eu entrego o projeto e depois, durante todo o projeto da construção, a gente faz essa consultoria, mesmo que à distância, né? Olha, Paty, eu fui ver, mas esse piso ficou muito caro, tá muito caro. Arruma outro que vai dar a mesma estética, que vai dar o mesmo resultado. E vamos trabalhando desse jeito. Então, assim, a casa não é obra de arte, não sou eu que vou morar lá. Não sou eu. E até porque são camadas, né? Por exemplo, vocês já sabem, já entendem, mas no meu caso, que eu nunca construí, então você começa a vivenciar aquilo, então você começa a pesquisar. De uma vez que você pesquisou ali na internet, a gente já sabe o que acontece. Daqui a pouco o mundo começa a te mandar. Os Google começa a te mandar. E uma coisa que você não conhecia, de repente começa a chegar até você. Então, sei lá, são projetos que você nunca tinha imaginado, ou faz uma viagem e aquilo tocou muito no seu coração. Então, eu entendo como se fossem camadas. E o meu papel ali é exatamente orientar e direcionar tudo isso. Porque durante todo o processo, eles vão trazer tudo isso. O que viu, o que buscou, o que apareceu do nada. E aí, o meu papel é orientar. Isso funciona. Ou isso funciona, mas dessa outra maneira. Vamos aplicar de maneira diferente? Não vai ser legal nesse espaço, mas olha, acho que aqui dá pra gente aplicar. E você ter essa sua vontade realizada. Então, poxa, tá construindo uma casa. É a realização de um sonho. É uma coisa que não é fácil de se conquistar. Não é todo mundo que consegue construir uma casa, uma super casa, né? A gente sabe quantas coisas são difíceis. Então, assim, vamos realizar... O protagonismo é a casa, né? Não pode ser o ego de um ou o ego de outro. Não pode então, a ter primeira ego. dica para pessoas levar, assistindo, digamos, a dica da Sheila e Patrícia, é que primeiro relacionamento, cliente e arquiteto. Gente, busca arquiteto que trabalhe com você para construir seu sonho. Até porque é um relacionamento longo. Não dele, exatamente. É um relacionamento então, se tem longo, isso, a gente foge por... não é uma relação que trabalha em conjunto para construir o que você sonhar. Não é obra de Você vai arte. terminar com uma obra que era ao sono do arquiteto, que não tem sua personalidade, que você não vai sentir confortável. Ficou pronto, ficou depois. perfeito, e você vai entrar igual a Sheila entrava no apartamento dela. Mas não era isso ainda. Sim. O apartamento, inclusive, ficou mesmo muito bonito. Foi para revistas de decoração. Mas eu falei, não tem nada a ver da Sheila, né? Aí eu lembro que o quarto da minha filha, aí eu falei, não. Aí não, né? Aí eu lembro que era o lugar que eu mais gostava da casa. Porque aí... eu participei da construção, cada luzinha, cada momentinho que eu fiquei imaginando ali grávida. Imagina uma mulher grávida. Eu lembro que a gente mudou, foram 2 fases. Teve esse arquiteto que fez um trabalho incrível, mas para mim, na minha história, nessa situação, não foi não tive sua personalidade exata. Não teve. E aí... ele não fez o quarto que sabia que ia ser da minha filha. E o quarto, então, a gente mudou. A gente ficou 1 ano e meio com o quarto vazio. Porque eu falei, não, ainda não. E aí, quando eu fui fazer o quarto da Brenda, eu acionei outra pessoa. E foi meu primeiro momento em fazer contato com o decorador. Aí foi muito gostoso. Agora você já está com o projeto pronto. Mas tem muito mais desafios e passos. Agora vai começar o desafio. Passos aí. Até esse não momento começaram era com a minha loura, conversando. Mas os desafios vão ser menores. Por quê? Porque ela já tem um projeto, ela não tem só o projeto da casa. Sim. Ela tem um projeto de interiores inteiro da casa dela pronto. Então, se ela quiser começar a comprar sofá hoje, sem a casa estar construída, ela pode. Sim. Porque já foi trabalhado, é um projeto de mais de ano que está sendo trabalhado. Cada detalhe, cada piso, cada luzinha. Sim, ela falou, essa é outra diferença. Está muito detalhado. Mas agora é aquele medo da mão de obra, né? Vamos falar a verdade. Porque é aquilo... Falam que tem essa máxima aí. Olha, mão de obra não dá para indicar nessa área. Sim. E eu não peguei ninguém para indicar. Para falar que não, o Adriano me indicou uma construtora. Sim. Foi PJ, porque pessoa física ninguém... Tá difícil. Além disso, assim, eu tive experiência de reforma na chácara. Sim. E eu lembro, olha que muito louco, me indicaram uma pessoa. Começou a trabalhar muito bem. E eu falei, nossa, essa experiência que as pessoas falam, nem é tudo isso, tá indo super bem. Mas é um lugar específico, hein? Não, bebê, calma que eu não terminei de contar a história. Ele divorciou da mulher.
E aí eu chegava lá, ele começou... Desandou. Mas desandou dentro da minha chácara. Eu chegava lá, em vez da reforma, ele tava manguaçado todo dia. Aí teve um dia que eu olhei, eu lembro que tava na fase dessa reforma da churrasqueira, e eu queria uma decoração meio portuguesa, aqueles azulejinhos e tal. E aí eu queria. E eu olhei de longe, olha que eu uso óculos, hein? Eu olhei e falei, ué, tá torto? Aí ele encostou do meu lado. Eita, dona Sheila, que visão boa, hein? O que ele fez? Eu falei, visão boa, eu que tinha que te falar isso. Ele contou 5, não lembro quantas fileiras de tijolinho. Aí ele fez de baixo para cima. E ele não contemplou o desnível que tinha. Do piso. Então, no final das contas, né, o nível, 8 fileirinhas, ficou assim. E como tinha churrasqueira no meio, ele não tinha esse comparativo muito grande. Então, quando a gente foi para trás, que eu fiquei olhando assim, aí eu lembro assim, dona Sheila, que vista boa, Arrancar hein? tudo. Arranca tudo. E a gente... Mas é nessa hora que você, Andrew, vai nos dar a mão. Essa vem, A Arx vai próxima estar ao pergunta. meu... então eu vou dar uma Eu vou te segurada. contar agora. Eu vou dar uma segurada. Quando a gente comecei a conhecer, né? Aí chegou, vocês fui apresentado à nossa empresa, não, Arx, que era uma honra. Imagina, você deve ter tido um pouco de receio, não? Isopor. Do novo, né? De novo, não é ao medo de novo. Aí a gente visitou Mas obras. seu isopor é um bunker. Sim, pessoas têm a má impressão, né? Eles pensam, fala isopor, casa né? isopor, não sei o quê. Mas nossa tecnologia é tecnologia da ponto, É não? mais forte que o tijolinho. Sim, mais forte que tijolo. Aí a gente inspecionou, você visitou várias obras nossas para ver, que a gente chama a sensação da Arx, não? Essa sensação da isolamento térmico acústica, tá? Mas também, aí eu sentei com Sheila para a gente começar a alinhar as expectativas da casa dela, porque vai a outra parte, não? Para quem está procurando construir. Quanto vai me custar? Qual Sair prazo do e quanto... convencional já dá muito medo. Eu sou uma pessoa que eu cresci ali, o meu vô, as vigas do meu vô, Sim. dessa grossura, e de repente falar que vai construir uma casa de... E os antigos se orgulhavam disso, né? Olha, fiz uma viga de 2 Sim, metros. um dia tem um que teve que arrancar, parede de 60 centímetros. Aqui tem de fundação espessura. para levantar um prédio de 10 Não, andares. mas eram umas né? vigas assim, que uma vez eu morava numa ladeira, realmente, o caminhão desceu e era uma ladeira com paralelepípedo. Não entrou na casa, ele orgulhoso, em vez de estar preocupado, ele estava orgulhoso com a coluna. De repente, falar uma casa de isopor, eu lembro que eu fiquei assustada ao ouvir. Aí, depois passei por uma outra fase de entendimento, né? Sim. Saí da ignorância, o que significava da minha crença com o que é a realidade, né? Eu achava que fazer assim com isqueiro ia fazer blue, que nem aqueles desenhos animados. Blue. Sim, aí a gente sentou, e não sei se chegou na parte da projetos, não? Aí Sheila vem e me falou, mas eu olhei, viu isso na internet, você viu que eles conseguem fazer telhados, não sei o que, com piso. Não sei se chegou quando vocês estavam planejando. Não, Consegue imagina. fazer desse jeito? Aí eu olhava e falava... O valor também, né, Andrew? Quando eu falei o valor para você, de área construída 1,5. Sim. Né? Sim. A gente... valor, não... Você que faz gerenciamento da obra. Eu, como profissional na rama, eu sempre falo com pessoas. Para o cliente final, o valor você tem em cabeça, não vai ser esse valor. Essa... Já começa aí. Eu estou aí 20 e pouco anos Andrew, que eu não vou mercado, segurar a emoção nunca agora. chegou nesse valor. Olha o... É pesado, Sheila, cuidado, é pesado. Muito pesado. Olha isso, gente. Não vi ainda. Pode te interromper para pode, olhar? pode. Porque já que a gente está falando de emoção, né, Andrew? Olha o capricho. Vamos abrir junto já agora? Sim, vamos ver. Posso? Só para as pessoas entender também a nível de olha detalhamento, etc., que entrou nesse muito projeto. grande. Imagina Não quanto vi tempo ainda. levou pra fazer isso. Sim. Olha. Esse caderno menor aqui. Eu puxo você de um lado e do outro, ó. Ah! E aí, esse caderno cor-de-rosa são as imagens 3D, porque tem o projeto Ai, gente, externo olha e o aqui. projeto interno, né?
Que lindo, Paty. Esse é pra guardar. Qual que a gente mostra? É Não vai muita dar tempo. folha, né? Vamos mostrar o rooftop. Laje. vai para lá o... Aqui, olha isso. Esse é o rooftop. Olha isso. Tem muita Gente, imagem. olha isso. É a minha laje. O pôr do sol é aqui, ó. Teto. E o meu terreno, ele é o mais alto. Então, aqui... As casas ficam mais baixas. Mais baixo. É do tudo meu. entorno. Aquela sensação. Ai. Sim, não, vai ter um lindo... Eu valorizo muito a vista, não? Eu também gosto. Então, sempre, quando eu busco... Grandes vidros, eu gosto bastante. Para projetar, e essa é uma coisa pouco valorizada. Eu sempre falava, não? Morei muitos anos em Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro, as pessoas com as maiores vistas de Rio de Janeiro são os bairros mais pobres. Né? E essa vai ser em Brasil. Morro, então. Onde você vai em Brasil, é sempre assim. Essa também me Tudo impressionou. definido, né? Agora é só construir. Então, agora a gente fez um processo Agora é só construir, bem né? detalhado de projeto, né? De levar tudo isso. E aí a gente extraiu então a gente faz todos os projetos 3D, como Sim. foram feitos dela, e a gente extrai todos os projetos técnicos desse 3D. Então não tem erro, vai Todo ficar do jeito que ela detalhamento viu. e caderno, especificações. Vai ficar do jeito que ela viu, porque foi extraído do 3D. Teve uma situação também que teve uma modificação na casa, porque eu tive esse olhar comercial e aí pedi para você colocar um espaço de elevador, né? E aí mexe em tudo para caber um elevador. Aqui a gente tem todos Que os projetos chique, né, técnicos também, que foi o gente? que nós enviamos para vocês poderem. Vocês fizeram a compatibilização, né, com o sistema construtivo de vocês. Sim. Então, esse é o projeto técnico que a gente manda e o de baixo é a cópia do técnico que a gente manda para ficar na obra. A Sheila não tinha recebido ainda o caderno dela. Não, tô aqui que nem criança, Uma gente. pergunta que Desculpa, eu me dei uma... sugere. Processo entre início da concepção até finalização. Vai Fala depender vocês. muito do cliente. Sim, cada um é diferente. Pausa para Nessa o cinema, casa demorou vai. mais ou menos Pausa para o cinema. Não, Gente, essa é linda. Quem pensou lá, a menininha de 2 Sim. cômodos a vida inteira, que não tinha uma sala, tem um Quer ter um cinema? home theater, um home Olha, cinema dentro de Cinema, casa. Paty, olha isso, que ficou perfeito. Maravilhosa. E é incrível que, por exemplo, todo mundo, quando eu vejo as pessoas falando de casas, eu vejo uma concentração muito grande em cozinhas, né? Eu odeio cozinhar. Então, a Paty, eu lembro da cozinha, ai, tá bom, Paty. Mas ela odeia cozinhar, mas ela tem cozinhas incríveis. Ela deixou eu fazer minha primeira cozinha cor-de-rosa. É verdade. No apartamento dela. A cozinha dela era toda cor-de-rosa. E agora ela é azul, né? É azul. E agora ela é azul. Olha aqui, vamos... Não, Essa mas do eu digo vermelho. assim, Então, porque... só para o pessoal em casa, essa aqui O que é baliza, caderno né? especificações. Então tem tudo a projeto Eu duvido que você já especificado. viu um caderno técnico igual a esse. Te desafio. Sou nos Estados Unidos. Te Hoje- desafio, hoje ser porque bem olha... honesto, que é uma grande plataforma nossa que a gente fala com arquitetos na boa. Gente, melhora a qualidade de projetos você está entregando, faz detalhamento, destaca como profissional. Sabe o que aconteceu? Esse nível de detalhamento eu só vi nos Estados Unidos. Tá vendo só? Ponto pra mim. Porque você não conhecia a Patrícia Moreno, bebê. Nossa, Você ponto loira. pra mim. Olha aqui a cozinha. A dela é azul. Eu sempre fiz Mas aí eu pedi gerenciamento. pra dar uma fechadinha, assim, né? Foi. Ó. Eu sempre fiz gerenciamento de obras. Então, os meus projetos, eles têm os detalhes muito... Aqui é qual? Ah, essa É daqui cópia. Não, é cópia. não, Esse é da cópia, obra. não é esse coisa da obra. bonita de ver, Esse assim, é é pra da obra, vocês. E aí, eu sempre cuidei pessoalmente das coisas durante a execução. E com essa coisa da gente começar a fazer projetos longe, né, e tudo mais. Eu tenho um projeto em Nova York, inclusive. Que surgiu a necessidade de eu fazer um projeto extremamente detalhado, porque eu mando o projeto e a pessoa consegue executar ele na totalidade sem ter a minha presença, sem eu precisar fazer o gerenciamento. Então, por isso a gente chegou num nível de detalhamento muito alto de projeto. Entendi. Aí, só para pessoas em casa, chegou, conheceu nossos produtos, não, da Arcs. Eu lembro que você fez uma brincadeira comigo. A gente foi numa obra onde a pessoa já estava morando, então ela construiu ali um quartinho cozinha convencional de tijolo. Sim. E o resto da obra tudo era tecnologia. Sim, era uma mega obra. É uma mega obra. Sim. E aí a gente ficava... Foi muito legal, porque aí
eu gosto de pôr a emoção pra fora, como eu já Sei, falei sei. aqui. Então eu corri um pouquinho pra fora. Olhava outra. Aí corria pra dentro, aí fechava o olho, aí colocava a mão. E eu fiquei impressionada com essa sensação, porque tava muito quente aquele dia. Sei. Foi em Campinas, né, que nós Sim, foi em fomos. Grande Campinas. E tava muito Fazenda de quente. grama. E eu não acreditava que aquilo tava sem ar-condicionado. E todas aquelas coisas que até então eu só tinha visto ali nos vídeos do YouTube, quanto a conhecimento da nova Sim, tecnologia. porque quando você começa a pensar em construir, aí você começa a Vai fazer o quê? buscar. Começa a buscar em YouTube, Instagram. Mas aí tem coisa, como você não passou pela experiência, Sim. fica É no diferente. campo ali, né, de uma quase literatura, de um papel. E aí eu lembro do que mais me impactou, porque coisa de colocar pregos, daí eu não sei se é tão bom ou não, mas a questão do que eu posso medir, que é a minha sensação, isso daí foi o que eu senti mais lá na obra. Foi muito E positivo. a gente fala em nossa indústria, é o barreira cultural, né? Que tem muitas vezes inovações em construção, mas quando você, como cliente final, chega lá e você tocar na coisa, essa não é para mim. Tem muito disso que a gente tive ao privilégio que com nossa tecnologia você foi acho que saiu mais impressionado Eu saí mais impressionada, fiz uma ligação, perguntei para a corretora, falei, olha, quanto a ter uma casa feita com uma tecnologia dessa, o que isso implica comercialmente. Então eu fui também ter uns cuidados, porque eu não sou da área, não tenho conhecimento algum, tanto do comercial quanto uma coisa técnica. Então, eu fiz minhas perguntinhas, só não quis perguntar pro meu avô, porque ele ia falar, minha filha, não. A questão da cabeça, assim, do meu avô. E essa... Tem que levar meu avô. Pra conhecer. Pra conhecer. É boa, Sim. hein? Porque ele tem 97 anos e ele vai pra chácara do meu tio, então ele tem prazer de pegar lá a roçadeira. A paixão dele é coisas relacionadas. Ele que construiu a própria casa dele, então ele fala, minha filha, um dia que eu terminar tudo, eu derrubo e construo de novo. São frases do tanto que ele é apaixonado. Vai ser legal levá-lo. Ia ser legal. A gente tive, acho que se não me engano, foi em 3 anos atrás, um cliente nossa, interior de São Paulo, região da Franca, que o pai trabalhava em construção civil, mas aposentado, senhor, se não me engano, e acho que uns 70, 80 anos de idade, e o filho também tem empresa construtora. E a gente fez uma postagem aí na indústria por Dia da Paz, porque o pai viu o material e apaixonou, e o filho que estava construindo com o material, e eles nos mandou uma foto dele junto, com o pai com o tijolo cerâmica na mão e o filho placa com o bloco nossa e na outra mão. E eles juntos. Para mostrar a diferença entre de gerações, né? Mais ainda com coisas em comum. Até porque eu entendo que eu seja mais flexível quanto à mudança de crença, porque eu não conheço. Aí você pega alguém que já tá tão enraizado, assim, deve ser legal ver ela se apaixonando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que... esse método construtivo, né, da Arix, é tecnológico. Né? É tecnologia pura, é ciência, são muitas pesquisas, muito pra gente entender que a gente traz tecnologia, que isso agrega conforto térmico, conforto acústico, rapidez na obra, agrega valor, velocidade, né? agrega valor porque é uma obra de alto padrão, né? A gente está falando de uma obra de isopor, mas é o oposto do que a gente fala, uma obra de isopor. Não, uma obra de isopor que para mim é um bunker aquilo. Sim. A hora que você coloca concreto ali no meio... Mas que eu tento falar com pessoas também. Hoje, e nessas escolhas, pessoas consultam seu arquiteto responsável, arquiteta responsável. YouTube, consulta. Busca na internet. Consulta. Mas mais importante de tudo é que qualquer empresa que está oferecendo produto, e aqui em Brasil, gente, virou febre. Primeira coisa, vocês precisam perguntar a eles: esse produto é normatizado? Aí eles vão entrar, se não é normatizado, os caras vão entrar com tudo. Nós atendemos norma, não sei o que, e vai inventar. Aí você pergunta, não, gente, eu preciso ver um documento, um certificado que tem selo da ABNT ou selo da Inmetro,
dizendo esse produto tal, é normatizado. Porque eu falo com pessoas, construção, você mexe com a parte da segurança da vida da pessoa. Exatamente. Nossa. E arquitetos, eu engenheiro, você como arquiteto, a responsabilidade é muito grande. Então, tem com muito... a vida e com o bolso, sim, né? Porque sim, o investimento é muito alto, independente da casa, o investimento é sempre muito alto. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, conhecer, eu acho que os arquitetos precisam conhecer mais as novas tecnologias, exatamente como você falou, uma tecnologia que é normatizada, que realmente é eficiente, porque se ela é normatizada, ela é eficiente. Provou-se que, né, tem garantia estrutural, provou-se que tem eficiência energética, enfim, entre diversas outras coisas. Benefícios e a quanto gente a tempo, E vai né? ser muito gostoso a gente poder mostrar tudo isso, né? Todo esse processo para as pessoas verem como vai ser o processo de construção da casa da Sheila. Eu acho que eu assisti divisor tanto de que águas. eu já sei vocês fazer vai gostar. as amarrações lá. E era de um lado, do outro, Sim. eu já tô Mas eu acho que vai ser um sabendo. divisor Você de vai gostar águas. também, é sua primeira obra em Sim. sistema de ARCs. Mas já tô gostando muito, viu? Sim, não, a gente... Que eu falo com pessoas... Igual você estava me contando antes que a gente comecei, sua experiência com nova tecnologia, que essa história, eu não vou dizer todos, mas uma grande parte de arquitetos que eu conversei e conheci nesse país, vem com essa mesma história. Okay? Eu perguntei a eles, você já tem experiência com tecnologia construtiva nova? A maioria me responde sim. Ah, qual? Steel frame. Aí eu pergunto a segunda parte. E como foi a experiência? Eu não tive nenhuma até hoje que me respondeu, era maravilhoso, positiva. Era sempre, nunca vou construir mais uma casa com esse sistema. Você tive uma experiência parecida. O steel frame, por exemplo, muitas vezes você não tem uma empresa específica daquilo. Você recorre a serralheiro, recorre a não sei o quê. E aí você fica com um monte de peça que não tem manual de montagem. Sabe uma coisa assim? Sim. Pra ser bem básico, assim. Um monte de Sim, peça que você não tem manual. a complexidade... É complexo, você não tem a mão de obra grande. específica. Agora, quando você tem um Lego que está separado por saquinhos e que você sabe qual começa, qual você dá seguimento e qual você termina, eu acho que a experiência tende a ser mais positiva, né? Pra gente, pro cliente, para todo mundo, porque a nossa mão de obra no Brasil hoje, ela é muito complicada. A gente não tem, especificamente aqui no Brasil, a gente não tem as pessoas especializadas em nada, né? Então, se eu tô ali sem trabalho, eu vou pintar a casa, sabe aquela coisa? Então, quando a gente vem com uma empresa que vai dar treinamento para as pessoas na obra fazerem aquele trabalho, vai dar assistência para a gente poder fazer aquele trabalho, a gente se sente mais confortável nessa posição do que falar, e agora, como é que eu vou orientar as pessoas? Porque assim, eu sei como se monta uma casa, mas eu não sei fazer. Eu sei o que o cara tem que fazer, mas eu não sei fazer. Entendeu? Meu negócio é outro. Então, se você tem a pessoa que sabe como montar aquilo, que sabe explicar para a pessoa que vai executar como se faz corretamente, a gente fica numa situação mais tranquila. Então, deixa com a gente projeto que estamos lançando agora com Sheila para... Que vai começar que dia mesmo? Que vai começar vai começar daqui um pouco. Acho que ainda esse mês vai começar lá. A gente vai te convidar, você falou, você não sabe levantar. A beleza de ARCs é que lá fora a gente tem muito que chama do it yourself. Faça você E é mesmo. muito fácil. Essa entendi, hein? Então a Inglês, hein? então a gente vai levar para você sentar um bloco, ver a experiência. A gente A placa fundamental, hein? Sim. Tem a pedra fundamental, Sim, agora a gente fala placa. Sim, a gente faz a bloco desse Bloco fundamental, quero colocar. Essa obra vai ter 2 instrutores engenheiros nossos. Giovana, que é a primeira mulher instrutor da América Latina. Uma engenheira 20 e pouco de anos de idade. Fera.
quando eu falo Dessas fera, que a gente gosta, fera. essa que entra e comanda... Essas arretadas, né? Sim. Entra Ela pro coloca time o das canteiro garotas, embaixo né? dela. Quando ela coloca o pé dentro, ela vira chefe de canteiro. Marcelo Tavares vai estar lá também. Então, esse projeto, acho que ambos vocês vão Qual gostar. é a projeção de eu estar com a minha chave em mãos? Por favor, fale olhando para a câmera. Põe a mãozinha aqui, fala a verdade. 2 andares, mas essa obra é uma obra de nossa projeção de 12 meses. 12 meses para a entrega das chaves. É um terreno que vai ter que fazer um pouco de trabalho no terreno, mas... Mas é um prazo bem curto para o tamanho da casa, sim, né? comparado com você está acostumado, sobrado, de alto padrão, lote de esquina. Uma metragem considerável. Uma metragem considerável. É obra tradicionalmente 2 anos. Quando eu coloquei isso no mundo, conversei com algumas construtoras também de método convencional e depois trocando figurinha com amigos. Ah, Sheila, se eles falaram 2 anos e meio, põe aí 3 anos e meio, 3 anos. Então, na tem verdade, essa máxima acontece isso, né? A gente acaba sendo prejudicado pelo que o pessoal faz de errado por aí, né? Ah, te prometer 1 ano vai te levar 2. Não, se eu falei que é 1 ano, é 1 ano, né? Mas tem gente... A máxima é assim. Ah, Sheila, se falaram 2 anos, coloca aí 2 anos e meio, 3. A maioria não cumpre. Então, acho que isso é muito legal também. A gente ter uma empresa que vai dar o prazo e que vai cumprir, já é deveria ser o básico, né? Mas é um super diferencial no caso da construção. Vocês têm consciência que isso é uma das primeiras coisas que falam, né? Quem vai se enveredar aí nesse projeto, fala, ih, não é fácil. 3 anos aí pra sua casa tá pronta. Mas o importante é você estar cercado, o cliente está cercado de profissionais competentes que vão segurar esse rojão por você. É essa que a gente... Isso é legal de ter um espaço de começar a mudar também a formação dessas crenças, porque imagina quantas pessoas que preferiram pegar uma casa já pronta, porque eu recebi esse conselho. Não, pega esse dinheiro, já compra uma casa pronta. Pra você não ter dor de cabeça. Não ter meu pôr do sol, não ia ter minha academia. Você não tem dor de cabeça, mas também não tem nada do que você quer, né? Sim. Então, gente, aguarda, fica ligado aí na mídia social da Sheila, da Patrícia. Vamos mostrar tudo. Vai mostrar tudo. Tem programas bem bacanas. A gente está com um projeto de fazer um reality show lá, justamente mostrando... Com o meu olhar, não ter essa coisa muito técnica, a gente vai trazer coisas boas e a perrengues, tá vendo? Espero que não tenha. Não manda pro universo já perrengue, não. Sai, perrengue. O coisa que eu vou... a gente tem que pôr os perrengues existem. Experiência, eu tentei falar com ela. Não, olha, se você tem pessoas pra resolver pra você... Construção civil, perrengue vai ter. É como você liderar e solucionar o perrengue. Na verdade, não é nem perrengue. São questões que precisam ser solucionadas. Se você tem pessoas competentes dentro daquele processo para solucionar... Mas eu acredito que eu não vou ter perrengue. Porque eu tô com a Arx, com a Patrícia, aqui meu projeto tudo prontinho, gente. Não vai ter... Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Mas temos novidades chegando. Gente, muito obrigado por participar. Primeiro, obrigada por cuidar do meu projeto, porque eu sei que você está numa fase apresentando ainda a tecnologia no Brasil, mas tem uma parte técnica e tem a parte humana. Sim. Então, a maneira que você... E não foi só me recepcionar, todos que estavam ao meu lado... fez questão de apresentar o que é a sua tecnologia, mostrar como que se agrega e os cuidados. Acho que a palavra que eu tô querendo dizer aqui é os cuidados. E aí eu vou dar aquela peladinha para ele cuidar mais ainda. Então, muito obrigado pela participação. Sheila, Patrícia, fechada com a Arx.